E se sua vida dependesse de você saber remar um barco, você conseguiria sair? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Elson e você está no canal Um Cuteleiro no Mato. No vídeo de hoje eu passarei para vocês as técnicas que eu uso em barco a remo de forma aplicada. Basicamente, um remo em um barco, em uma canoa, ele é a hélice e o leme, tudo em um só, onde tudo está ali no controle de suas mãos. Eu escolhi esse local porque nós teremos aqui as situações em que eu vou poder comentar com vocês em cada detalhe do vídeo aí que for acontecendo. Então a gente vai ficar mais fácil para você entender o que eu estou querendo dizer. Nesse momento aí eu tirei o barco do lugar que a gente estava ali acampado e já iniciei a navegação. De cara, quando você está numa canoa, num barco a remo, o certo é você ficar o mais próximo da margem, onde a correnteza é mais fraca ali, a corrente da água puxa menos. Porém, como eu quero usar exatamente a margem do rio como referência aí para nos direcionarmos, eu fiquei no meio do rio aí. Vocês podem ver que eu estou usando o remo de um lado só, e esse é o grande diferencial desse vídeo, é o que a gente vai discutir sobre o direcionamento ali do barco. Quando você puxa a água para o seu lado, a parte maneira do barco, que é a parte da frente, ela vai no sentido contrário. Então quando você coloca o remo com o ângulo diferente também, você pode estar puxando a água ali para o seu lado. Quando você puxa, o bico do barco tende a ir no sentido contrário, porque ele está mais leve. E assim funciona também se o barco estiver com mais outras pessoas dentro dele e você só remando ou alguém te ajudando a remar. Mas essa posição que você está é a posição do piloto. Você vai ser responsável pelo direcionamento do barco. Neste momento eu estou chegando numa correnteza aí, e esse é o exato momento em que você, se estiver sozinho, vai precisar alternar entre um lado e outro, porque nesse momento é onde a expressão tem que ser maior, a sua força, você tem que fazer mais força. Então se você simplesmente mudar um pouco o ângulo do remo, não vai funcionar nessa situação, porque você vai perder o controle. Então que fica a dica é que quando for em correnteza, não se preocupe muito com a técnica, mas sim no alinhamento do barco para a direção que você quer ir. Porque normalmente nessas situações, se você ficar apenas apegado à técnica, o barco pode tomar de você ali, o bico virar, e depois que a correnteza pegar ele atravessado, com certeza você vai descer correnteza abaixo. Aí nesse momento eu já estou vencendo a correnteza e eu volto então a usar a técnica de um lado só, onde se eu abrir o remo, eu vou estar puxando o barco para minha esquerda, se eu estiver remando do lado direito. Então, toda vez que eu abrir o remo em relação ao meu corpo, eu vou estar empurrando o barco para o outro sentido. Se eu fechar um pouco o remo ou aproximar ele do barco, como eu estou fazendo aí, e dar um pequeno empurrão, olha, o barco vai para o sentido que eu estiver empurrando a água ali. Esse movimento ele tem que ser feito muito rápido. Se eu fazer ele devagar, de encostar o remo e empurrar para eu direcionar o barco, se eu fazer ele devagar, eu vou estar freando o barco, perco então velocidade e não vai adiantar nada eu dar uma remada e depois eu perder tudo que eu fiz por causa dessa manobra. Você pode ver então que eu atravessei o barco, dei apenas um empurrão, o bico dele pegou na correnteza
Então eu deixei ele virar completamente. Agora a gente está descendo aí. Eu ainda estou usando o lado esquerdo aí. Eu não costumo remar muito desse lado, mas o lado que você escolher para remar, você apoia a sua mão ali, mais ou menos no meio do remo, e a partir daí você controla. Mais ou menos da forma que eu estou demonstrando agora aí. Então, como vocês podem ver, resumindo, o ângulo em que eu seguro o remo importa muito, porém a forma com que eu puxo e empurro a água ali com o remo é que vai definir a direção do meu barco. Não necessariamente eu preciso estar remando dos dois lados para ter o direcionamento do barco da forma que eu quero. Eu apenas, resumindo, se eu quero que o barco vá para frente, eu puxo, como estou fazendo agora. E se eu quero virar para a direita ou para a esquerda, eu empurro ou puxo a água conforme a reação do barco ali. Eu vou estar agindo com o movimento posterior a isso. Agora eu já estou descendo mais próximo à margem. E como eu disse antes, sempre para um barco a remo, canoa, é mais seguro, mais tranquilo de você navegar. Estou usando aí os movimentos de puxar e empurrar para direcionar. Se eu quero fazer uma conversão, virar para... Aí eu empurro a água ali ou puxo, prestando sempre atenção na proa do barco ali, porque ela vai me indicar exatamente onde eu vou com o movimento que eu fiz. Nesse último movimento que eu fiz, eu virei novamente o barco para cima, né? Estou rio acima aí. Estou puxando a água no sentido do meu corpo para virar novamente. Deixo o barco agora atravessado no rio. Empurro a água. Nisso a proa vai para o sentido contrário em que eu estou fazendo a força. E estou alinhando agora para voltar para o lugar que a gente estava. Não importa se você esteja descendo ou subindo um rio, sempre que você estiver com remo, quando você quiser encostar em algum lugar, você tem que colocar o barco no sentido de subida contra a correnteza. Nisso você vai ter um controle maior no direcionamento do barco. Ele correnteza abaixo, você não vai ter um controle absoluto sobre ele. Então eu estou usando a técnica de remar só de um lado apenas. E dependendo do movimento, você vê a reação que o barco vai tomando. Eu espero ter ajudado com este vídeo. É óbvio que a parte visual aí vai te explicar mais do que a minha parte falada aqui. De qualquer forma, eu agradeço a você por ter ficado no vídeo até agora. Espero muito ter ajudado. E até a próxima. Não deixe de curtir e comentar. Seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui.